E aí, pessoal, esse vídeo aqui é para dar uma ideia aí de como dar uma melhoradinha aí na eficiência térmica aí desses coolers que são vendidos em supermercado, loja de pesca, enfim, que são bem utilizados aí para a vida outdoor. Nesse exemplo aqui foi utilizado um cooler de 26 litros da Amor, tá? O estado original da isolação térmica é esse que vocês podem ver na foto aqui, tá? É, Você pode ver que tem uns espaços aqui em vazio, ó, ele é formado por 5 placas de isopor, né, uma no fundo, duas no comprimento e duas aqui na largura, tá? Então um dos problemas é esse espaço aqui vazio, tá? Sem isolante térmico, que já vai permitir uma fuga ou uma entrada de calor, né, para dentro do cooler. O outro ponto é a passagem de luz, tá? É, Aqui, ó, foi colocado a lanterna de um celular do lado de fora do cooler, tá? E a gente consegue enxergar aqui a luz, tá? Isso significa que quando você estiver na praia, por exemplo, onde a areia reflete bastante os raios do sol, eles vão conseguir penetrar na caixa, tá? Então na internet aí, principalmente no YouTube, é possível encontrar N vídeos aí do pessoal sugerindo uma melhoria na isolação térmica, tá? E uma delas, então o que eu fiz aqui, tá, para essa caixa? Eu comprei uma placa de isopor e cortei ela de maneira a montar uma caixa que se encaixasse perfeitamente dentro da caixa plástica, tá? Então, como pode ser observado, não tem mais os espaços vazios, tá? Então, foi colocada uma placa no fundo, as laterais, mas elas foram cortadas de maneira a vedar aquele espaço vazio. Outra coisa que eu vi largamente o pessoal sugerir aí é colocar o papel alumínio por fora do isopor. Então, eu revesti a caixa de isopor na parte externa com a parte brilhante do alumínio para fora, que é justamente para refletir a luminosidade. E dessa maneira, a luz não consegue mais passar, tá? Então a gente vai evitar que os raios UVA, UVB, enfim, entrem na caixa, aquecendo a parte interna. E aí eu fiz uma avaliação de temperatura, mas eu não comparei o estado inicial do isolante térmico com o estado depois de melhorado. Eu fiz uma comparação com relação a uma tampa interna, tá? Por quê? Porque eu já vi alguns fabricantes sugerirem que quando você abastece o teu cooler, se tiver espaços vazios, que você preencha com pano, tá? Então, eu fiz o seguinte teste, tá? Eu peguei uma leiteira de alumínio com 373 gramas, né, a leiteira. Eu coloquei 1.500 gramas de água, mais ou menos 1,5 litro, e deixei ela condicionar na geladeira por 24 horas. E usei 2 gelox com massa de 1.040 gramas aproximadamente, condicionados no congelador por 72 horas. E eu deixei esse gelox, essa água, dentro da caixa térmica por 23 horas. Tá? Então, aqui é a leiteira, tá? Os 2 gelox, um no fundo da leiteira, um na lateral. No fundo da caixa eu coloquei um polietileno expandido, aluminizado, tá? Eu tinha isso disponível em casa, eu cortei de forma a ele encaixar no fundo, eu coloquei para dar uma melhorada na isolação térmica. Foram utilizados medidores de temperatura, tá? Um aqui para medir a temperatura do ar interno da caixa, esse outro, vocês podem ver no fio aqui, a sonda vai até a água, tá? E um outro eu deixei na temperatura ambiente. Coloquei a tampa de plástico original do cooler e deixei ele no chão à sombra por 23 horas. Depois eu repeti o ensaio, né, com mais 2 gelox, a água, os data loggers aqui, e coloquei uma tampa que eu também fiz de polietileno expandido. E como a leiteira aqui
era relativamente baixa, e eu coloquei essa tampa a 100 milímetros da borda da caixa, tá? E refiz esse ensaio também, deixei por 23 horas. Então vamos dar uma olhada no resultado e se houve alguma melhoria. Tá? Então aqui são os gráficos de temperatura, tá, pessoal? Então aqui, ó, em amarelo tá a temperatura ambiente no dia que eu fiz sem aquela tampa interna. Em vermelho tá a temperatura ambiente no dia que eu fiz o teste colocando a tampa interna. As cores mais claras aqui, o azul claro e o cinza claro, é da caixa sem a tampa interna. E o azul escuro e o cinza escuro é da caixa com a tampa interna. Tá? Então, o que a gente pode observar logo de cara? Que, bom, primeiro que com a tampa interna o dia estava ligeiramente mais quente. Tá? O que foi legal, porque mostra, inclusive, que colocando essa tampa, né, diminuindo o volume interno da caixa, ele realmente melhora a condição de estabilidade de temperatura. Então, como pode ser visto aqui, mesmo o dia com 2 graus mais quente, nós podemos ver que a temperatura demorou um pouco mais a começar a aquecer dentro da caixa. Tá? Então, aqui a escala do X, a cada 300 pontos é 1 hora. Tá? Então, nessa primeira hora, sem a tampa interna, a temperatura já começa a subir. Da parte mais ou menos de 4 graus, que é a temperatura interna da geladeira, né? A água estava na geladeira. Então, com a tampa, nós podemos ver que ele demora mais, demora quase 2 horas, tá? Depois disso, ela sobe um pouquinho, vai para 5 graus e aí ela segue o resto do dia, mas sempre mais baixo, sempre mais ou menos 2 graus mais baixo do que a caixa sem a tampa. Tá? Vale lembrar que esse teste não teve abertura da tampa, né? Como usualmente a gente tá na praia e abre, pega uma bebida fria, um lanche, enfim, fecha de novo. Com isso, com certeza, a temperatura vai subir mais rapidamente. Mas o legal aqui é que mesmo o dia um pouco mais quente, o dia aqui, eu peguei 2 dias interessantes, porque eles chegaram a bater quase 30 graus, né? E a gente pode ver com a melhoria do isolante térmico e com a tampa, por volta de 1, 2, 3, 4, 5 horas, a temperatura está por volta de 6 graus. Tá? Depois de 5 horas, a água pula de 4 para 6 graus. Enquanto sem a tampa interna, ela vai para mais ou menos 8 graus. Tá? Então, vale a pena dar uma melhorada no isolante térmico, tá? Desses coolers, porque realmente eles são muito ruins, são 4 plaquinhas soltas lá. E vale a pena, caso você esteja usando só a parte do fundo do cooler, né, com gelo, algumas latas de bebida, etc., pôr uma tampa em cima, e isso ajuda também, porque na hora que você abre, você pode levantar só um pouquinho ela e pegar o produto e já tampar rapidamente, e diminuir aquele volume interno na medida que você vai usando os produtos. Tá bom, pessoal? É isso, valeu!